título da mensagem de hoje é Orações Respondidas. Orações respondidas. Nós sabemos que oração, está para nós tal qual a respiração. Nós não conseguimos sobreviver sem a respiração, e a Bíblia nos orienta a orar em todo tempo. Orar em todo tempo. E assim também a oração, ela é essa nossa respiração da nossa alma, esse ato tão importante. Agora, coisa boa é quando a gente tem uma oração respondida, porque orar já é muito bom, nos coloca em contato com Deus. Agora, quando a oração é respondida, isso é algo muito gostoso. E hoje eu não vou estar falando aqui sobre um método de orar para ter a oração respondida. Se você quiser isso, procure no YouTube 7 passos para receber a resposta de oração. O pastor Amy Huber ensina isso de uma maestria muito grande. 7 passos para receber a resposta de oração, e ele explica como você pode fazer para ter resposta nas suas orações. Mas não é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu quero contar um pouquinho para você de algumas experiências pessoais, um pouco daquilo que a Bíblia mostra, mas eu quero escutar a sua experiência em oração. Por isso, se você tem aí testemunho de oração para contar, um milagre para contar, algo que Deus fez na sua vida, já vá preparando e criando coragem, porque você acabou de concordar comigo, e é assim que nós crescemos na igreja, quando nós somos servidos e quando nós servimos. Então eu vou começar te servindo aqui, e logo em seguida você vem aqui servir os irmãos, contando o teu testemunho, contando o que o Senhor fez de uma forma clara, muito sucinta, para que a gente possa dar espaço e ter um dinamismo aqui, um fluir, amém? Glória a Deus, porque Deus tem respondido às nossas orações e somos gratos a Ele. João capítulo 16, versículos 23 e 24, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. João 16, 23 e 24, Jesus nos disse, e caso você não saiba ainda, as palavras de Jesus são a coisa mais importante que você vai encontrar nessa terra. Aquilo que Jesus falou é prioridade até mesmo em relação ao restante. E Ele diz: em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia é cheia de ensinamentos mostrando promessas e nos ensinando a fazer petições e expressar a gratidão. A Bíblia é cheia, ela é cheia de promessas. Você precisa conhecer as promessas da Bíblia, você precisa conhecê-las. Você precisa aprender a pedir. Às vezes nós pensamos, mas Deus está mais ocupado, Ele está ocupado com tantas coisas importantes, por que eu vou apresentar isso a Ele como uma petição? Esse teu Deus é pequenininho, tá? O Deus da Bíblia é mais grandão que isso aí, meu irmão. Você acha que o teu Deus é que nem aqueles processadores antigos de um núcleo só? Né? Teu Deus é multicore, meu irmão. Teu Deus, Ele tem alto poder de processamento, Ele escuta as orações e Ele é poderoso para responder a cada uma delas, amém? Às vezes nós limitamos a pessoa de Deus pelo nosso antropomorfismo, a nossa tendência de olhar as coisas desse ponto de vista humano, desse jeito humano, e comparamos Deus com o ser humano. Eu não vou ficar pedindo tudo para o Rafa, que uma hora ele não vai dar conta. Mas Deus não é assim. Deus não é como nós, amém? Ele é poderoso para escutar as nossas orações. E o primeiro milagre que eu presenciei foi algo muito interessante. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que a minha avó, Irma Miller, ela é a pessoa mais piedosa que eu conheci na minha infância. Eu aprendi muitos princípios de fé com ela, uma pessoa muito importante, a minha vovozinha muito querida. E certo dia ela estava fazendo alguma coisa importante no fogão a gás. Por que eu digo importante? Porque ela sempre usava fogão a lenha. Então, para ela estar usando fogão a gás, devia ser alguma coisa que precisava ficar pronto logo, sei lá, né? E ela estava fazendo ali, sei lá o que,
acredito que criança ainda, e de repente o gás acabou. Bom, o gás acabou. O que uma pessoa normal faria? Comprava outro botijão. Por algum motivo, meu avô, ele sempre tinha vários botijões de gás em casa e sei lá por quê, talvez não tivesse naquele dia, ou ele não estivesse em casa, eu era criança e não lembro direito. Eu só sei que a minha avó foi até o botijão e orou. E eu fiquei apavorado, porque tinha gás nele. E eu fiquei olhando assim, tipo, sei lá, a gente fica meio, será que vai apagar de novo? E a avó foi, orou pelo botijão de gás, acendeu, era aqueles fogão antigo que tu gira e eles têm uma pedrinha, tipo de isqueiro, né? E tu gira e eles, não é elétrico, né? Uma pedrinha de isqueiro. E ele gira e acendeu de novo o fogão. Em detalhe, ela usou mais alguns dias aquele fogão. E sabe, Deus precisava fazer aquele milagre? Estava escrito na Bíblia assim: orar e eu multiplicarei o gás. Não está escrito. Bom, era necessário isso? Não, porque ela tinha um fogão a lenha, ela sempre usava fogão a lenha. Talvez o fogão a lenha tivesse até aceso já. Então não era necessário. Por que cargas d'água Deus resolveu multiplicar o gás da minha avó? Quer dizer, botijão. Por que cargas d'água Deus resolveu fazer uma multiplicação do gás? Por que aconteceu isso? E a palavra nos diz, João 4,48, também palavra de Jesus: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. E, claro, isso era uma repreensão de Jesus para pessoas que só acreditavam vendo, né? Mas existem de fato pessoas que só acreditam vendo, e sinceramente, cada um de nós já passou por alguma situação assim, que a gente só acreditou vendo. E eu não sei exatamente o que Jesus queria fazer multiplicando o gás, eu não sei o que isso aconteceu no coração da minha avó, mas sabe o que eu sei? Eu passei a acreditar em milagres. E eu passei a acreditar no poder da oração. Talvez Jesus tenha feito aquele milagre, talvez, né? Talvez ele tenha feito aquele milagre não para tocar no coração da minha avó, porque minha avó já tinha fé. Talvez Deus tenha feito aquele milagre para tocar no meu coração. Amém. E talvez Deus quer fazer milagres através de você, não por causa de você. Talvez você diga assim: mas eu não preciso de milagre para crer, eu já creio. Mas talvez Deus quer fazer milagres através de você, por causa das pessoas que estão ao teu redor. Amém. Talvez Deus, Ele deseja e quer atender as tuas orações por causa das pessoas que estão ao redor. Jesus, certa vez, ele foi orar e ele disse assim: Pai, eu te agradeço porque me ouves. Na verdade, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu estou falando assim por causa deles. Olha que interessante, coisa maravilhosa. Quando Elias, ele está lá no monte e ele começa a chamar, ele diz: Senhor, mostra. Elias sabia quem era Deus. Ele queria orar e ter a sua oração respondida para quê? Para que o sinal tocasse os outros. Amém? Amém? Então eu quero desafiar você a isso. Creia na oração. Creia na oração. A oração é algo sobrenatural e pode transformar realidades. Amém. A oração é algo sobrenatural que pode mudar vidas. Eu quero compartilhar contigo alguns registros bíblicos. Está aqui o do Elias, por exemplo, que diz assim em Tiago 5,17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias não era uma raça diferente. Elias, ainda que alguns animes infantis pintem assim, Elias não era super saiyajin. Elias não era um herói. Elias era um ser humano semelhante a nós. E ele orou com fervor para que não chovesse. E não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Diz aqui que ele orou o quê? Com fervor. Se o Marcelo estivesse ministrando aqui, ele ia dizer, orou com aquele
aquela calma que só o desespero dá. Porque diz que ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Se eu vou e falo, né, ele falou por mim, vamos imaginar, eu chego e falo com o Lula, né, Deus me falou, eu digo assim, não vai chover por 3 anos, e eu vou orar. Deus, eu falei para ele, Deus, e agora? Senhor, alguma coisa tem que acontecer, Deus, eu já falei para o homem, e agora, Deus? Diz que ele era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E diz que ele orou com fervor. Fervor. A oração, ela pode ter um quê de fervor, de fervor, de intensidade. Porque uma coisa é aquela oração de quem não quer nada com nada, né? Então Jesus, pois é, assim, se o senhor quiser, estava pensando, podia convidar meu amigo aqui da rua para ir na célula, né? Esse é uma oração, outra, Senhor, toque no coração dele, Jesus, ele precisa te conhecer, Senhor, eu não admito esse meu vizinho indo para o inferno. Esse é outro tipo de oração, é diferente, e não da fórmula em si só, mas da intensidade, do desejo do seu coração, da persistência, é outro tipo de oração. Olha só que interessante, Atos 12:5. Pedro então estava guardado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que tinha acontecido? A igreja de Jesus tinha começado, Jesus já tinha voltado lá para o céu, a igreja estava rodando, e os inimigos resolveram acabar com a igreja. O que eles pensaram? A gente tem que pegar os cabeças, tem que pegar a liderança. Se a gente acabar com a liderança, acabou com esse tal de igreja aí, que nem chamavam de igreja ainda, né? E eles pegaram então Tiago, que era um dos principais líderes do movimento, e mataram Tiago. E agora eles pegaram então Pedro, e possivelmente estavam se preparando para quê? Matar o Pedro, certo? O que a igreja fez? Gente, meu Deus, já foi o Tiagão. O Tiagão já foi, gente. Se nós perder o Pedro também, e agora? E a igreja se reuniu e ficou orando insistentemente pelo Pedro. Aí fica aquela pergunta que talvez não tenha nada a ver, né? Mas só a gente fica... E se eles tivessem feito, ou talvez até fizeram, mas se eles tivessem feito isso em relação ao Tiago, será que o Tiago teria ficado vivo também? Eu não sei. Eu não sei a resposta, só fico pensando. Mas Pedro, ele estava lá dentro da cela, e ele estava lá acorrentado. E eles começaram a insistir na oração pela vida dele. Sabe, Pedro estava fazendo o que é certo. Pedro era um homem de Deus. O Pedro queria anunciar o evangelho, mas ele estava impedido e ele estava acorrentado. E a igreja se moveu em oração intensa por ele. Olha o que aconteceu, guarde isso na sua cabeça. Olha o que aconteceu. Versículo 7. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. A oração da igreja foi estupim para mover o sobrenatural, e um anjo apareceu na história. Parou para pensar nisso? A tua oração pode fazer com que os anjos se movam. Eles oraram e Deus então enviou o anjo. Queridos, anjos existem. Anjos são seres espirituais a serviço de Deus, e eles trabalham para Deus a nosso favor. Amém. E a oração daquela igreja fez com que o anjo se movesse. Você tem ideia que a tua oração pode fazer anjos se moverem? Você tem ideia disso? Você tem ideia que de fato existem lutas entre anjos e demônios? Seres espirituais que lutam, e que a tua oração pode fazer. Você tem ideia disso? Meu Deus. O anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou e disse: levanta-te depressa. Então as correntes caíram da mão dele. Eu volto a perguntar o que há pouco já disse. Pedro estava fazendo tudo errado ou tudo certo?
Estava certo naquele momento, mas estava corretado. A oração da igreja tirou as correntes que impediam o líder de se mover. Uau! Porque eles podiam olhar e dizer: por que o Pedro não sai da cadeia? Por que o Pedro está preso? Por que o Pedro não consegue se movimentar? Por que o Pedro se deixou prender? Por que o Pedro, nesse momento tão especial, não está aqui hoje? Mas eles fizeram ao contrário. Em vez de murmurar contra o líder que estava preso contra a vontade, eles foram o agente da oração, que moveu até o anjo, que libertou o Pedro. E o Pedro pôde voltar à ação da igreja. A oração, ela move a mão de Deus. A oração move os anjos. A oração move o sobrenatural. E a oração pode tirar as correntes que estão impedindo um líder seu de mover naquilo que Deus tem para ele. Às vezes na sua célula, no seu departamento, no seu ministério, quem sabe até na igreja, o seu líder está se esforçando. Mas quando a igreja se coloca em oração pela liderança, a liderança consegue romper as correntes, sair das prisões e avançar para aquilo que Deus tem. Você acha que já não teve pastores que morreram espiritualmente, naufragaram no ministério por falta de cobertura de oração? Mas aqui não é assim, em nome de Jesus. Eu conto com as tuas orações. Teu líder de célula conta com as tuas orações, e assim nós avançamos, amém? Olha só que interessante, eu falei de oração sobre líderes, mas em Gênesis 19, 27, 29 diz assim: assim que amanheceu, Abraão se levantou e foi para o lugar onde havia estado na presença de Deus. Agora um pouco mais à frente, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló, segundo nos conta o livro de Judas do bem, Ló era um homem justo, porém a sua família, tudo indica, não. E esse Ló estava para ser destruído junto com Sodoma, e Abraão começa a interceder diante de Deus naquela oração. Ele começa: Senhor, mas se tiver 100 pessoas justas lá, e Deus diz: daí eu não destruo. Senhor, e se tiver 50, daí eu não destruo. Senhor, e se tiver 10, daí eu não destruo. Daí o Abraão parou a oração, porque ele pensou: bom, pelo menos 10 pessoas do bem na cidade tem que ter, né? E não tinha. Misericórdia, perdão, Senhor, que eu me disse. Mas nem 10. O que o Ló estava fazendo lá, né? Não evangelizar. Nem 10. E aí, não fala que Deus lembrou que o Ló era justo, porque Deus podia matar o Ló e ressuscitar no céu depois, estava tudo certo, não tinha problema, né? Estava tudo tranquilo. Mas diz assim: Deus lembrou do Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Por que Ló não morreu naquele dia? Porque ele era justo? Não, porque ele era justo, ele ia morar no céu, tudo certo. Mas por que ele não morreu naquele dia e Sodoma e Gomorra foram destruídos? Pela intercessão de Abraão. Literalmente, a intercessão de Abraão salvou a vida de Ló. A tua intercessão pode salvar a vida de pessoas. Amém. Sabe, às vezes você olha assim para a pessoa e você diz assim: mas como é que um trem desse não morre? Faz de tudo tentando morrer, parece que se esforça para tentar morrer e não morre. Às vezes sabe o que quer? Às vezes pode ser simplesmente a paciência de Deus dando uma chance para ele. Mas às vezes sabe o que pode ser? Alguém segurando na base da intercessão, orando para aquela pessoa, clamando por aquela pessoa. Eu, quando jovenzinho ali, adolescente, eu acho, estou conjecturando, né? Posso estar errado, mas eu acho que se eu tivesse tido acesso a drogas naquela época, eu teria usado. Eu tinha uma curiosidade, uma vontade, e eu suponho que um dos motivos que isso nunca chegou a mim foi a intercessão da minha avó, essa que eu citei no começo. Do jeito que eu andava bem louco de bicicleta, pelas estradinhas de chão, eu acho que eu só não me arrebentei todo pela intercessão da minha avó. A intercessão muda realidades. Orar pelas pessoas
Faz diferença, sim. Faz diferença. Faz diferença. Orar faz diferença. Orar pela sua família faz diferença. Orar por você mesmo faz a diferença. Apresentar as coisas de Deus em oração faz diferença. Faz diferença. A gente entende a Bíblia diferente quando a gente ora. A gente compreende as pessoas diferente quando a gente ora. Outro dia eu e a Tássia tivemos uma discussão, assim, não que a gente saiu um soco, né? Mas a gente teve uma conversa calorosa. E aí eu disse assim: tu ainda vai pedir perdão para mim porque está todo errado. Tá, né? Mas a gente já aprendeu que tem que seguir em frente, não pode ficar de bem com o outro. E aí no outro dia eu estava no meu tempo de oração e o Espírito Santo me mostrou que eu estava errado, por que eu estava errado, onde eu estava errado. Eu não sei o que o Espírito Santo tem a favor das mulheres. E aí eu falei com ela, né? Daí ela disse assim: eu sabia que só se Deus falasse contigo. Deus ainda fala com os homens. Deus ainda fala com o ser humano. Se você tiver um coração humilde, um coração ensinável, um coração que aceita ouvir, Deus ainda fala com a gente. Agora, se você for obstinado, decidir uma coisa e nada te muda, como é que é? Deus vai falar, você não vai mudar. Deus fala. Deus ministra. Mas para você desenvolver essa amizade com Ele, você vai ter que encontrar o Senhor em oração. Você pode orar no seu carro, você pode orar em casa, você pode orar na sua cama, mas aí é um desafio. E você pode orar na cama, é complicado. Dá um soninho, né? Você pode orar de diversas formas. O que você não pode é ficar sem orar. Você precisa orar. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa apresentar diante de Deus as pessoas que você ama, inclusive os teus inimigos, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Que aí de tanto orar ele vira amigo depois, se ligar, né? Vai ter, né? Citando o Marcelo mais uma vez, até chateado ali. Estou andando demais com ele, eu acho. Não, já tem. Oração. Você precisa se tornar um homem ou uma mulher de oração. Às vezes a gente vai para cima dos filhos tentando trazer educação para eles. Fala, parece que é tudo por eles, sai da outra. Dá vontade de botar um tampãozinho do lado para ver se ele fica. Né? Mas quando você vai diante de Deus em oração e apresenta os teus filhos, e junto com isso traz a educação, o resultado é diferente. A oração faz a diferença. A oração faz a diferença no teu casamento. A oração faz a diferença na tua empresa. Às vezes você está lá com uma situação que você não consegue entender por que a empresa não destrava naquele setor, naquela área, naquela situação, e não consegue descobrir. Mas você vai para a oração e Deus te mostra um discernimento espiritual. Às vezes você não está conseguindo perceber porque você não está avançando no seu emprego e Deus te mostra. Às vezes você não está percebendo uma questão na saúde. Outro dia atrás eu estava com uma questão de saúde e eu disse: Senhor, essa situação assim, o que eu faço e tal? O Espírito Santo me mostrou qual era o alimento que eu estava ingerindo e qual era a substância presente no alimento que eu estava ingerindo. E aí eu falei para a Tássia: rapaz, daí eu fui ler o rótulo e tinha. E aí eu tirei aquilo da minha alimentação e resolvi aquele determinado problema de saúde. Porque Deus ainda fala com os seres humanos. É engraçado porque as pessoas elas acham importante falar com alguém famoso. Elas gostam de tirar foto com um político, com um influencer, com sei lá o quê. E você pode ter todos os dias uma sessão privativa com o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. E por que nós não fazemos isso? Pastor, é que eu não sei como começar. Alguns botam uma música, mas a letra da música me distrai, bota a música sem letra, né? Só o fundinho. Mas isso me distrai, então vai pedalar uma bicicleta e ora enquanto está pedalando. Mas eu não consigo, então me chama que eu oro junto contigo. E assim a gente vai conseguir. A gente vai achando um jeito, vem na vigília, vem no culto, a gente acha uma forma. A gente ora todo domingo, das 7h20 às 7h40 aqui atrás. 6. Isso aí, obrigado. Estão ligados? Vem orar, vamos orar.
Porque a oração faz a diferença. Certo dia, em Gênesis 24, o Abraão pede para que o seu servo mais velho fosse atrás, seu servo de confiança, fosse atrás de uma esposa para o seu filho Isaque. E tanto Abraão como também o servo, eles oram e clamam a Deus para que o Senhor abrisse as portas. E Gênesis 24:15 diz: antes que ele acabasse de orar, eis que Rebeca, e aí um pouquinho mais à frente, saiu com o cântaro com o homem. Ele se colocou em oração, pedindo uma esposa para o menino, o rapaz, na verdade um homem feito já, porque ele já não era tão novinho assim. E Deus dá a resposta. Deus traz isso aí. Deus traz a solução. Deus dá a resposta daquilo que já parecia talvez até impossível. 1 Reis 18, 37 e 38 diz: respondeu o Senhor: responde-me para que este povo saiba que tu és Deus. Então caiu fogo do céu, falando de Elias novamente, Elias faz aquela oração para que o povo saiba que é Deus. Elias já sabia, mas o povo ainda não. Então ele faz uma oração para que o povo saiba. Existe toda uma geração que precisa ver alguma coisa, e você pode orar para que essa coisa se veja. Amém? Um pouquinho mais à frente também, Daniel 10, 12 e 13, diz assim: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha o que aconteceu. Daniel, aquele que a pastora Tássia falou no domingo passado, se colocou em oração, e no primeiro dia que ele se colocou em oração, o anjo Gabriel já saiu para trazer a resposta para ele. Mas aquele principado espiritual que agia naquele país impediu a passagem do anjo Gabriel. Olha que loucura. Eu estava conversando com o Josias sobre isso, e ele disse: mas pai, por que ele não passou? Disse: porque ele era do correio e o outro era do exército. Aí ficou trancado ali. Se fosse no Brasil, eu ia dizer que estava em Curitiba. Quem já comprou coisa de fora sabe que tranca em Curitiba, Estava trancado ali, e ele continuou orando. E daí, depois que ele continuou, o que aconteceu? Aí sim Deus manda o arcanjo Miguel, aí dá explicação para o Josias, esse era do exército, aí abre o caminho para o Gabriel ir lá e entregar o recado. No primeiro dia, a resposta já tinha saído para ele. Mas talvez, se ele não tivesse perseverado em oração, a carta ia retornar. Você entendeu? Olha que interessante. A resposta já tinha saído para ele, mas foi através da sua perseverança em oração que aquilo que já tinha sido emitido do céu se manifestou na terra. Uau! Meu Deus! Às vezes você está por um triz de ver algo, às vezes esmorece na oração. Eu quero desafiar você: volte a ser um homem de oração, volte a ser uma mulher de oração. Quando a minha avó ela ficou mais velha, ela disse assim: Cid, eu gostava muito de ir na casa das pessoas, de visitar, de ir atrás delas, mas agora meu joelho não vai mais, meu corpo não vai mais, mas uma coisa eu posso fazer: eu oro por ti, para que tu vá. Talvez você diga assim: eu queria uma oportunidade de servir, eu queria uma oportunidade, eu queria poder fazer alguma coisa. De meu irmão, nunca ninguém te proibiu de orar nessa igreja. Se você se coloca como um homem e uma mulher de oração, talvez você possa fazer até mais diferença do que alguém que só vem em si. Se você se levantar como um intercessor, seja da tua célula, seja dos teus filhos, seja dessa igreja, seja
um intercessor de nós, líderes, pastores, se você se levantar como um intercessor pela nossa cidade, pelo nosso estado, se você se levantar como um intercessor, você está fazendo uma das coisas principais que uma pessoa pode fazer na face da terra. Aleluia. Às vezes a gente sai para procurar ajuda em tantos lugares. Quantos de vocês, por não entender um texto bíblico, já procuraram no Google antes de orar e perguntar para Jesus o que significava? Te peguei, né? Peguei alguns aí, né? Agora na IA, né? O que significa? E nem orou sobre aquilo. Peguei maus quantos agora. Oração. Quem sabe você já pensou até de abandonar, chutar o balde, mas nem orou pelo assunto. Já fiz de tudo por ele, por ela, por aquilo e não muda nada. Já orou? Quer ver então se você faz o combo da oração misturado com o jejum? Que o jejum não vai mudar Deus, mas vai mudar você, e você mudado vai conseguir chegar mais perto dele, vai conseguir se aproximar mais dele, vai conseguir ter uma vida de oração diferenciada, e isso vai fazer toda a diferença. Ou você está satisfeito com o lugar que você chegou? E não estou falando agora de ficar rico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você está satisfeito no grau de intimidade que você está com Deus, na forma como você tem vivido, na forma como nós temos nos movido como igreja? Se você crê que Deus tem mais, você precisa se colocar como alguém que ora. Amém. Você precisa se colocar em oração. Amém? Aleluia. Visto isso, contei um pouquinho de mim, contei um pouquinho da Bíblia. Eu quero ver você contar um pouquinho também. Eu vou falar algumas coisas e eu queria que algumas pessoas pudessem testemunhar aqui sobre o poder da oração, que algo aconteceu quando oraram, quando colocou em oração, que algo moveu através da oração. Vou te dar alguns exemplos. Quem aqui já recebeu alguma resposta de oração? Deixa eu ver, balança a mão. Uau. Quem aqui já recebeu o benefício da oração? Oraram por você. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quem já orou por emprego e foi respondido? Deixa eu ver, levanta a mão. Uau, meu Deus. Quem já orou por cura e foi atendido? Deixa eu ver, levanta a mão. Gente, como é que nós vamos fazer para todo mundo testemunhar? Eu vou orar para sair toda a covardia e vai ser respondido. Alguém aqui já orou por alguma situação no seu casamento? Vocês estão aí com vergonha de levantar a mão, né? Cadê? Até os recém-casados, meu Deus. Faz parte. Tem que orar mesmo. Agora, algum de vocês é fruto da oração insistente de alguém? Alguém orou por ti, daí você se converteu? Que legal. Já orou por alguém hospitalizado e Deus agiu ali? Tem alguém? Deixa eu ver. Glória a Deus. Então, eu quero dar oportunidade para alguns de vocês virem aqui rapidamente contar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos agilizar, vamos aproveitar esse tempo, amém? Quem é que vai vir primeiro aqui contar um pouquinho sobre esse mover? Corre aqui, vamos lá. Começa aí, vamos lá. Então vem, Alexandre. Quem mais? Próximo da fila já fica aqui esperando. Bora. Ali, ó, Dona Araci já se movimentou, ó. Boa noite, igreja. Eu estava ali, né? Ergui a mão toda perguntando aqui. Estava treinando ontem. Mas Deus responde as orações. É uma bênção quando a gente vive em oração, porque a gente vive constantes testemunhos de resposta de oração. Mas eu vou pegar um dos exemplos que o pastor falou sobre emprego. Quem orou por emprego, né? Eu estava sem emprego uma época. Foi bem logo que eu comecei a frequentar a igreja. Tive algumas semanas assim de igreja. E aí eu recebi uma proposta de emprego. E aí eu orei, eu disse, Deus, agora eu, comecei na igreja, não entendia muito bem e tal. Mas eu queria uma resposta, se eu devo aceitar esse emprego, se eu não devo aceitar, né? Era em outra cidade um emprego e tal.
E aí eu orei, mas eu ouço que as pessoas na igreja falam, Deus me falou, e não sei o que e tal, né? E eu disse, mas eu eu não sei muito bem como funciona. Eu orei bem assim simples, sabe? Tipo, Deus, eu queria que o Senhor me falasse vai ou não vai, para que eu soubesse, né, se é para ir ou não para esse emprego, para essa cidade. E aí, chegou no domingo no culto, uma irmã pediu o microfone para orar. Ela disse, eu sinto que devo orar para pessoas que precisam tomar decisões e tal, né? E aí foram alguns para frente, eu inclusive fui para receber a oração. E quando ela foi orando pelas pessoas, ela botou na mão na minha cabeça e disse, não vai. E aí pulou pro próximo e continuou. Então Deus respondeu exatamente o que eu perguntei. Eu perguntei, Deus, é para ir ou não? Eu disse assim, Deus fala, vai ou não vai? E aí então ela orou, não vai. Foi só isso que ela falou. Então eu quero encorajar que Deus responde realmente as nossas orações. Hoje eu estou bem profissionalmente, glória a Deus. Deus também me direcionou nesse emprego que eu estou hoje, também orei, Deus mostrou que era para seguir. Então Deus responde. A Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a decisão da boca vem do Senhor. Então ore pelas tuas decisões, coloque diante do presente de Deus que Ele vai falar contigo, amém? Glória a Deus. Dona Araci, o próximo já pode vir para frente, já pode se levantar. Próximo testemunho. Vamos lá, galera, vamos lá. Paz do Senhor, irmãos. Eu estou com um problema. Não sabe qual vai colocar. Exato. Deus tem sido maravilhoso comigo. Aleluia. Mas, como tu falaste de fogão a gás, eu vou falar de freezer. A gente foi para a chácara, chegamos lá, bem longe, lá na Sertória, na beira do Rio Caí. E chegamos lá, o freezer estava estragado. Tudo corrido, né? Aí ficamos lá uns dias e nós conjecturando, como é que vai ser difícil trazer um técnico para cá, não sei o quê. E ficamos matutando naquilo. Aí nós ficamos uns dias ali e eu já comecei, né? Aí tem coisa, né? Tem coisa do inimigo. Aí quando nós fomos embora, eu botei a mão no freezer e pedi para ele ficar bom. Deus, faz o teu milagre aqui. Aí eu fui para o carro e disse para o Inário, tu não vai precisar trazer o técnico. Tá. Não, quando a gente vier de novo, vai estar o freezer funcionando. Aleluia! E foi o que aconteceu. Ouvindo a Dona Araceta, eu lembrei de um outro. Pode vir. Que um dia eu estava com o meu notebook, ele estragou, né? E aí eu disse, Deus, ele era novinho, tinha recém uns 5 anos, ou 6, eu acho. E aí eu orei, Senhor, o que eu faço agora? E daí Deus me mostrou num sonho como era para fazer. Eu acordei, desmanchei ele, montei de novo, mas eu não sei fazer isso, tá, gente? Eu só segui os passos do sonho. Até hoje eu não sei o que eu fiz, eu sei que está funcionando até hoje. Glória a Deus. Eu fui meio que mandada a vir aqui na frente testemunhar, então eu vou testemunhar sobre o nosso casamento. A gente resolveu casar dia 17 de maio, isso é inverno e frio, né? E aí todo mundo dizia, só que a gente decidiu casar fora, no aberto, né? E aí todo mundo dizia, tá, Lizzy, mas e se chover no dia do teu casamento, o que tu vai fazer? E eu dizia pra todo mundo, não vai chover, vai ser um dia lindo de sol, eu já combinei com Deus. Eu falava isso para todo mundo que me pedia se ia chover ou não. E quando eu orava em casa pedindo para Deus sobre o nosso casamento, eu falava, Deus, que seja um dia bonito, de sol, e que a tua presença esteja presente naquele lugar. Eu dizia que o nosso casamento não seja só um simples casamento, mas seja um casamento evangelístico também, que as pessoas que lá estiverem, elas possam te conhecer. E teve várias pessoas que no nosso casamento falaram, nossa, o pastor de vocês, que pregação, a gente sentiu a presença de Deus durante a pregação. Eles falaram, tipo, nossa, a gente sentiu um vento, e aquele vento parecia diferente, parecia a presença de Deus, não sei o que, a gente não sabe explicar direito o que a gente sentiu no casamento de vocês. Então, realmente, peçam para Deus o que vocês querem, porque o dia do nosso casamento foi um dia lindo, de sol, era quente, e várias pessoas sentiram a presença de Deus. Tá? Glória a Deus!
Glória a Deus, que bênção, aleluia. Boa noite, igreja. O meu testemunho é sobre cura. E o que uma oração para receber, um recebimento de uma oração de anos e anos, ela também move o coração do Senhor. Muitas vezes a oração, né, pastor, a gente pensa que é para hoje, né? Não, vou pedir para Deus hoje, e Deus não trabalha dessa maneira. Eu tinha um problema muito sério na minha coluna, eu tinha um desgaste no lombar aqui, e isso estava me incomodando muito. De manhã eu levantava já tomando Dorflex direto, e remédios, e isso me incomodava muito. Eu dizia para minha esposa, eu vou ter que ir no médico, vou ter que ver isso aqui, porque não estava dando mais. E fui no médico, constatado que tinha que fazer uma cirurgia. Mas eu não aceitei aquilo na minha vida, né? E pedi muito a Deus, Senhor, eu preciso de uma cura, e eu quero a cura para mim. E eu determinei a cura na minha vida. Mas aquilo foi se passando, e a dor continuando, e eu pedindo sempre, né? E chegou um tempo que eu já estava com a cirurgia marcada, já estava com o papel na mão para mim abaixando o hospital. E eu nunca mais me esqueço que eu estava na rua e eu disse, Senhor, eu estou com o papel aqui para mim fazer a cirurgia semana que vem. Mas eu continuo crendo que o Senhor vai me curar. E depois, passado uns 2 dias, a minha dor, eu sempre via com muita dor, a minha dor parou, sumiu. E eu já criei que ali o Senhor já estava movendo a minha vida, com a cura. E eu criei de uma maneira, irmãos, assim, que eu não levei mais em conta fazer a cirurgia. E fui, e fiquei bom. E hoje eu faço academia, hoje eu faço tudo para a honra e glória de Deus. O que eu quero só rapidamente dizer a vocês: insista na tua oração. E não pense que a oração vai ser para amanhã. Eu vou pedir, Deus vai... Não, Deus vai fazer no momento certo, porque quando Ele vai fazer com muita autoridade, e vai fazer com que a bênção seja muito maior que você. Amém? Quem mais? Tem alguém que testemunho de conversão para dar aqui? Pode ser outro também, mas algum de conversão, que alguém ficou insistindo em oração pela tua vida, ficou orando por você era cabeça dura, não se convertia, aí foi tal. Quer contar, por gentileza? Paz e graça, igreja, que alegria poder estar aqui com vocês hoje. É meu primeiro dia aqui, minha primeira vez, me conhecê-los. Muito bom. Conversão. Eu estou ali, meu coração está ardendo quando o pastor fala de oração. Há 15 anos atrás, a minha filha, hoje missionária em tempo integral, está na Colômbia, tinha 7 anos de idade, e ela começou a frequentar a casa de uma mulher pastora, que pediu para que ela fosse para lá, e ela foi. Durante 2 anos sozinha ela orava, e ela chegava em casa e dizia assim: mãe, hoje a gente orou por vocês, para a senhora e para o pai. Meu esposo caminhoneiro, praticamente deixava nós o mês inteiro, chegava no sábado, no domingo saía de novo, ficava mais 40 dias fora. Nosso casamento já estava desgastado, eu tentei 2 vezes de suicídio. A nossa vida estava uma bagunça, eu não conhecia o Senhor, e eu lembro que ela chegava para mim e dizia: Luciana, você precisa aceitar Jesus. Eu dizia para ela assim: olha, eu já aceitei desde o dia que eu nasci, se ele não quer ficar comigo não é problema meu, é dele. Né? Então, eu tinha uma vida muito terrível. E eu lembro que 2 anos se passaram, e ela me disse: mãe, eu posso ir na igreja da Tiracema? Eu falei: claro.
Pode ir. Fui lá, falei com ela, vizinha, ela pode ir na sua igreja? Sim, pode. E eu lembro que eu disse para ela, Paula, enquanto você vai à igreja, eu vou para o Iguatemi. Eu tenho que ir no shopping. Na volta, né? Ela voltou, aí quando a vizinha passou para pegar ela, eu falei assim, vizinha, eu posso ir na sua igreja? Sim, do nada. E ela me disse, claro, vai ser um prazer. Aí na hora eu pensei, por que eu vou fazer isso? Ela falou, vamos então. Eu falei, não, eu vou com o meu carro. Porque eu pensei, vai, chego lá, glória a Deus e aleluia, né? Eu não vou ficar lá, não. Então eu fui com o meu carro, mas naquele momento, quando o pastor começou a ministrar lá na frente, falando desse Jesus lindo, eu comecei a chorar e eu falei, poxa, mas com tanta gente, parece que ele está falando só para mim, ele nunca me viu, nem me conhece, nem sabia que eu ia estar aqui. E ele perguntou, você quer aceitar esse Jesus? Eu falei, sim. E eu lembro que alguém me empurrou, vim na frente, Assembleia de Deus, era a Igreja Assembleia. E na época eu tinha que confessar o Senhor Jesus aqui no microfone. E eu confessei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu não deixei aquela mulher em paz. Eu comecei a questionar muitas coisas porque eu nasci num lar católico, mas eu frequentava o centro espírita. Eu buscava algo para preencher aquele vazio que tinha em mim. E eu lembro que eu ficava questionando ela, mas por que vocês não gostam disso? Por que vocês não podem isso? Por quê? E aí ela dizia, Lu, você me deu trabalho, mas você se converteu de verdade. Hoje, aí passou uns tempos depois, o meu esposo saiu da estrada, como diz ele entregou o Isaac dele, né, que foi o caminhão, assumiu a família, e quando ele veio para casa, o Senhor falou assim, eu vou levar vocês para o deserto. E eu não sabia o que era deserto. E eu perguntei para ela, pastora, Deus está falando muito que vai me levar no deserto, o que é isso? Por que eu escuto essa palavra na minha cabeça? E nós ficamos 6 anos no deserto. A gente comia o resto dos outros. A gente não tinha comida. Eu lembro que eu chegava nos meus armários, abria e dizia, Deus está vazio, não tem nada. O Senhor mandava alguém lá na porta, Deus mandou te entregar aqui um lanche. Deus mandou essa comida para você. Eu lembro que eu era manicure e meu esposo falou assim, Luciana, estou doido para comer uma carne, nem que seja uma carne moída. Eu disse para ele, mas eu tenho só R$10, e esses R$10 tem que tirar R$1 para o dízimo e outros R$9 eu tenho que abastecer o carro porque eu preciso de fazer uma unha. Quando eu cheguei na casa do cliente, o cliente falou assim para mim, Luciana, como está na sua casa? Eu falei, não, está tudo bem, Deus está nos abençoando, está tudo certo. Ele falou, você espera um pouquinho que eu já volto, tá? Não vai embora não. Quando ele saiu, quando ele voltou com uma caixa cheia de comida e com 6 quilos de carne moída, que é o que o Júnior fez. Pessoal, o nosso Deus é lindo. Nosso Deus é maravilhoso. Se eu tiver que contar testemunho da minha casa, da minha vida, vou ficar aqui a noite inteira. Chegando no final dos 5 anos, o Senhor falou assim para mim, eis que te tiro desse deserto. E o Senhor nos entregou uma bênção. O Senhor nos entregou ali já o nosso casamento restaurado e nos deu uma empresa. Hoje nós somos proprietários de uma empresa já há quase 10 anos aqui. A nossa filha missionária, em tempo integral, já há 2 anos. E só tenho bênção para glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Acabando as oportunidades, quem é que não pode sair essa noite daqui sem dar o seu testemunho de oração? Corre aqui rapidinho. Aí. Na próxima vai ter disputa para ver quem vai correr aqui. Boa noite, pessoal. Tá um pouquinho difícil vir aqui na frente, mas eu deveria vir aqui na frente porque o que Deus fez na minha vida, mais uma vez, é algo sobrenatural. Há um mês atrás, mais ou menos, eu precisei ir para o plantão. O meu coração, ele descompassou. Passei ali por os meus batimentos passaram de 117 a 150. Precisei ficar internado por uma noite, usar medicamento na veia para o meu coração normalizar os batimentos. Fui conhecido no hospital por o menino do coração.
E porque no meu caso era muito novo para acontecer aquilo que aconteceu. Acontece isso em pessoas mais velhas. Comigo era era impossível acontecer isso. Passei a noite inteira no plantão, no outro dia eu só iria sair do plantão se eu conseguisse um cardiologista. Passei pelo cardiologista. O cardiologista, ele me falou que eu tinha fibrilação atrial, que é algo que eu precisaria fazer um procedimento cirúrgico. Mas, como eu creio em Jesus e eu creio na cura, eu já tinha pego para mim, né? Precisei tomar medicamento, 2 comprimidos por dia durante 15 dias. Esses medicamentos eram para não acelerar o coração, para normalizar os batimentos. Passando esses dias, né, que eu precisei tomar os remédios, eu iria fazer um exame de imagens, um exame muito bom, que iria ver se o coração tinha mais alguma situação para a gente poder encaminhar os exames para realizar o procedimento cirúrgico. E nesses 15 dias, que foi o tempo de marcar e até realizar o procedimento, eu sabia exatamente, eu sabia absurdamente que eu tinha cura, que eu já era curado. A minha mãe não é cristã, nesse momento ela orou, jejuou, ela aprendeu, e eu não sabia, mais ou menos eu sabia, né? Mas no final das contas, eu não sabia que estava nesse nível. Fiz os exames, o médico não achou nada. Ele não achou nada mesmo. Mas mesmo assim a gente ficou com um pouco de dúvida pelo jeito que ele nos passou o relatório, né? Enfim, ali a questão do exame. E a gente marcou mais um médico para a gente conversar, para a gente ver se tinha uma situação mesmo ou não. E conversando com esse médico, o médico disse que realmente não tinha nada. E que tudo aquilo que o outro médico tinha falado era porque realmente não tinha nada a ver. Então, eu creio exatamente na cura. Eu pude provar que Deus realmente ele é poderoso, ele é um Deus forte. Então é isso, gente. Deus ele continua curando, Jesus continua curando o nosso meio. Última chance, corre aqui, vamos ver. Aê! Pastor, igreja doente. Eu tava tremendo ali, falando, Jesus, será que eu vou ou não vou? Mas eu quero contar o testemunho da minha reconciliação. Eu cresci na igreja com a minha avó, que tem, mas aos 15 anos me afastei, me entristeci, pessoas, enfim, e situações da vida. E quando o pastor falou, né, quem é que era o fruto de oração, intercessão, né, de outra pessoa, eu sou fruto de intercessão da irmã Maria, dirigente do círculo de oração, uma mulher abençoada, que eu nem era próxima. Ela conheceu a minha avó, eu era próxima, assim, de vizinha, de frente de casa, e eu não sei o que ela tomou sobre a minha vida, de orar e interceder para que eu voltasse para casa. Fiquei 5 anos afastada, distante, e ali vivi muitas coisas intensas. Hoje eu entendo que foi para moldar o caráter que Deus queria na minha vida. E eu sabia que estava chegando o tempo de voltar para Cristo. Sentia o Espírito Santo através das pessoas, enfim, só que eu tinha muita vergonha, muita timidez, e eu não sabia como fazer aquilo acontecer. Eu sabia que a irmã Maria intercedia por mim, por mais que eu não conversasse com ela por vergonha e medo, ela sempre que me via falava que estava orando, falava que estava intercedendo, e eu ficava, amém, amém, é isso, eu me escondia por medo e temor. Até que Deus, de uma forma um tanto firme, decidiu mostrar que Ele era soberano sobre a minha vida e colocou câncer no meu avô, né? Caso ele fez primeiro assim. Acabou que meu avô foi diagnosticado com câncer. Meu avô era um senhorzinho, é um senhorzinho de 60 anos, agora com 70. E aqui eu vivi prestes a perder uma outra pessoa muito importante para a minha vida, porque quem me ensinou o evangelho foi a minha avó. E ali eu fiquei com meu avô, desde que minha avó faleceu, né? E aquela situação de perder meu avô por algo que levou metade da minha família foi algo muito intenso. E eu falei, tá, com vergonha, sem vergonha, eu vou ter que ir. E fui atrás, né? Com a cara no chão, na lama.
E aquela senhorinha que mal dava bom dia, né? Só agradecia, me levou com todo amor, com todo zelo e mostrou o cuidado que Deus tinha sobre a minha vida. E aí, estou aí até hoje, vivendo de forma muito na presença do Senhor e sou grata a Ele. E isso me ensinou a ser persistente também sobre a vida dos outros e resiliência também sobre todos esses processos. Amém. Glória a Deus. E agora é tempo de novas histórias. Marcos 11, 24 diz: por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. Ah, vocês querem pegar a prorrogação, os acréscimos? Quem é que acha que a gente dá os acréscimos? Deixa eu ver. Vem cá, então. Ai, paz, Senhor, igreja. A gente veio com o nosso testemunho vivo de oração hoje, que é a nossa filha Zoe. Foram 2 momentos. Primeiro foi porque eu não podia ter filhos, e o Senhor me trouxe a cura e eu pude gerar minha filha. E o segundo foi que na mesa eu quase perdi ela e quase fiquei junto. Onde foram uma consequência de erros médicos. E a médica olhou pra mim e falou assim: olha, guria, só pra te dizer que eu não vou tirar ela com vida, tá? E eu comecei a rir e eu falei assim: olha, doutora, só pra senhora saber, eu sei que minha filha vai nascer com vida. E eu tinha certeza que naquela hora o Espírito Santo, ele estava ali comigo, porque eu podia estar grogue dos remédios, mas eu tinha certeza que Deus estava ali e que Ele me falou que ela era a minha promessa e que ela ia nascer com vida sim. A Zoe, quando nasceu, ela nasceu com o coração parado e tiveram que trazê-la de volta. E na nossa frente, na sala, era a sala onde eles iam trazer ela, né? Iam botar na incubadora, enfim. E foi aquele silêncio, foi o pior silêncio do mundo. E eu só escutei meu marido falando assim: filha, chora. E quando ela chorou, foi a primeira lágrima que eu derrubei. Eu tinha certeza que o Senhor estava ali. Ele falou: era para ela vir. E eu fiquei mais 5 dias no hospital, porque por consequências médicas eu tive algumas reações. O médico me deu remédio onde eu tinha alergia, e ele não tinha visto que eu tinha alergia, apesar de estar com a pulseira. No meio do parto eu comecei a passar mal, meu braço ficou preto por conta da reação. E eu fiquei os 10 primeiros dias sem poder ficar com a minha filha, sem poder levantar, sem poder sentar, só ficar deitada reta, por conta da reação da anestesia, que também foi dada errada algumas vezes. Então, e foi muito, muito interessante, porque na hora que estava tudo acontecendo, a primeira coisa que eu pedi foi: Will, avisa no grupo dos Dindos, que eram os nossos irmãos daqui, que só para eles orarem. E o Marcelo, Deus tinha falado com ele, na noite anterior a gente estava junto, e o Senhor trouxe para ele naquela madrugada um sonho, onde uma criança nascia com uma parada, e a gente mal sabia que era a nossa filha. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós estamos aí, estou bem, me recuperando ainda, e a nossa filha não tem absolutamente nada e nenhum tipo de coisa que poderia ter dado por conta disso. Glória a Deus, valeu a pena os acréscimos, né? Marcos 11, 24 diz: por isso digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim será com vocês. Amém? Tenha fé, meu irmão. Meu Deus, o Espírito Santo está neste lugar. Ele está no meio de nós, Ele está operando neste lugar. Pelo que nós vamos orar agora? Pelo que nós vamos orar agora? Porque novas histórias podem surgir nessa noite, nesse momento. Quem sabe no próximo culto que nós vamos ter assim, você vai contar sobre essa noite. Mas tudo que pediram em oração, creiam que já receberam. Eu convido você para se colocar de pé, fechar os teus olhos.
E peço para os irmãos que vão estar orando, que venham aqui também já, podem ficar aqui já perfilados, preparados, para nós começarmos a interceder. Podem vir, vem cá rápido, os obreiros, corre aqui, para que nós possamos começar a orar por essas pessoas e declarar. Mas você vai orar, obreiro, você vai orar de que jeito? Tudo que pedirem em oração, creiam e já receberam, e assim será feito. Aleluia. Pelo que você precisa de oração nessa noite? Qual é o teu motivo de oração dessa noite? Qual é o teu motivo de oração dessa noite? Eu quero convidar, vem aqui e nós vamos estar orando pela tua vida. Vem cá receber essa oração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aqui unidade declarar, Senhor, que essa noite é uma noite de milagres. Nós queremos declarar que essa noite é uma noite de conversão, essa noite é uma noite de cura física, essa é uma noite de transformação, essa é uma noite de restauração. Nós queremos declarar um tempo de milagres sobre este lugar em nome de Jesus. Corre aqui, você que quer receber essa oração, vem cá.